Muito bem, estamos de volta para mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre verossimilhança. Você certamente vai escutar esse termo se ainda não escutou, tá? Então é bom já ir se acostumando com esse termo verossimilhança. É isso que vai fazer muita diferença na sua história e é muito importante que você saiba isso desde já. Eu já usei essa palavra algumas vezes, talvez você tenha tido contato com ela, talvez não importa. O mais importante é que hoje nós vamos matar de vez qual o significado dessa questão da verossimilhança. Muita gente confunde verossimilhança apenas com colocar nos elementos, nos personagens, características humanas. Tá? Isso também, óbvio, né? Mas não é exatamente isso. Tá? Isso seria uma espécie de mímese, tá? O nome correto. Para você entender, nós vamos ter que dar uma viajada no tempo aqui e entender um pouco de onde surgiu esse termo. Então nós vamos lá para a Grécia, tá? 2000 anos de Cristo, aí, bem longe mesmo, lá no tempo dos gregos, e nós vamos falar sobre Platão. Né? Platão viveu precisamente, deixa eu ver aqui para não falar besteira, Platão viveu aproximadamente 348 anos antes de Cristo, tá? Esse é o tempo correto. E nessa época, Platão detectou, né? O homem não tinha muito essa coisa de saber exatamente dar nome aos bois, né? Então ali na Grécia se criou muitos termos, né? A maioria dos termos que nós temos hoje veio de lá, e no Ocidente, no caso. Então, mímese, esse foi o primeiro termo que surgiu, na verdade, e não era bem visto, tá? A propósito, mímese, que eu vou explicar já, não era uma coisa bem vista, principalmente por Platão e os mais ortodoxos da época. A questão é, o que é mímese? É quando um artista reproduz algo. Tá? Então ele viu uma paisagem, ele reproduz aquela paisagem. Ora, mímese é a cópia de uma paisagem que é real, confundindo a cabeça do homem com algo que não é real. Isso é uma espécie de obstáculo entre, né, a realidade e o que se vê. Então você olhando para a paisagem é uma coisa, você olhando para o quadro é outra. Não dá para dizer que aquele quadro, se naquela época existisse fotografia, ia dizer que fotografia era um objeto de mímese. Então a questão é, você olha para a paisagem e você está vendo uma coisa. Quando você olha para o quadro, você está vendo a mesma coisa? Não. Você está vendo uma reprodução que, na visão de Platão, atrapalha a visão do real. Tá? Porque pode não estar ali, enfim, respeitando 100%, nem tem como respeitar 100% do original. Ele usa para isso a alegoria da caverna, né? Você deve conhecer, onde as pessoas estão numa caverna e elas estão olhando para a parede. O mundo real está lá fora, então as pessoas estão passando, e a luz faz com que as pessoas passando lá fora façam uma sombra naquela parede. E as pessoas que estão dentro da caverna estão olhando para a parede. E para elas, as pessoas que estão dentro da caverna, aquelas sombras são a única realidade que existe. Aquilo é o mundo real para eles. Porque eles não sabem da existência do que tem lá fora, eles não sabem da origem da sombra. Então eles olham para aquela sombra e pensam, isso que é o mundo real. Mas não é muito diferente hoje quando você está na frente da televisão, não. Há quem compare. Fica aí a dica para você refletir. Mas seja como for, a ideia é que se a pessoa saísse da caverna e fosse lá para fora, ela veria o mundo real. E isso acontece. Uma dessas pessoas que está na caverna vai lá para fora e vê a realidade. Vê que existe luz, vê que existem pessoas, animais, e as coisas estavam passando e fazendo sombra lá dentro. E volta para a caverna para avisar os amigos. Né? Olha, isso que vocês estão vendo é uma reprodução. Tá? É uma mímese da realidade. A realidade não é essa. Tá? Então vamos lá para fora. Não, todo mundo ficou na caverna. A maioria fica ali na caverna. Não é muito diferente da gente hoje. O que Platão defende é que, basicamente, o mundo real é o mundo das ideias. O que lá fora seria a realidade, o simbolismo é que é o mundo das ideias que é real. O que nós vivemos aqui é um espelho, é um reflexo, é uma mímese da realidade. Então,
tudo isso que nós estamos vendo, camisa rosa, o vídeo, a aula, tudo isso aqui é ilusão. A realidade está no mundo das ideias, bom, segundo Platão. Tempos depois, me vem um jovem, aprendiz de Platão, e diz o seguinte: não, você não pode achar ruim essa reprodução da realidade, porque ela existe. O artista, que não era bem visto por Platão, já era bem visto por Aristóteles, porque o Aristóteles defendia, em tese, o artista, dizendo o seguinte: ele não está criando uma obra mímese da realidade, ele está criando uma obra verossímil da realidade. É onde entra o termo. O termo verossimilhança, quer dizer, é algo que propõe-se a ser sem necessariamente estar comprovadamente querendo ser. Isto é, o quadro em si, a pintura do quadro, ela é verossímil, ela representa a realidade, ela não é a realidade. O que Platão achava que atrapalhava o homem de ter um quadro pintado, que isso atrapalhava a visão da realidade, para Aristóteles não, ele via aquilo como arte, a beleza e a arte, era só uma obra verossímil. Bom, o termo surgiu aí. Dentro da literatura, ele foi ganhando um encorpamento melhor, né? Ele foi ganhando um destrinchamento mais evoluído. Então vamos entender agora como que é, sabendo agora a origem do termo, vamos entender agora o que isso representa na literatura. E que relação que isso vai ter com o seu livro, evidentemente. Quando você cria um personagem, você, eu já disse que é óbvio, é um item você colocar elementos humanos. Por quê? Porque se você fizer uma esponja, né, você já deve ter visto uma esponja amarela sem nada, é uma esponja, ela não é verossímil, não é condizente ela falar. Não é condizente ela surfar ou morar no mar ou ter um amigo chamado Patrick. Não faz sentido. Agora você colocar uma boquinha, uma cueca por cima da roupinha da esponja, pronto, virou um personagem que até então passou a ser verossímil. Certo? Ele tem características que condizem com a realidade. Mas ainda não é o termo fechado, hein? Tenta não gruda nisso não, porque eu estou te dando só uma viagem aqui para você entender a origem, né, e o destrinchamento da palavra. Ainda tem um destrinchamento mais aprofundado a respeito de verossimilhança. Uma vez que você tem um personagem que tem elementos físicos, humanos, que fazem com que o leitor olhe para aquele personagem e sinta ele como humano, afinal de contas ele chora, ele conversa, ele surfa, ele vai na curva do biquíni, ele vai no restaurante do Sirigueixo, enfim, ele faz coisas que nós humanos olhamos e falamos, pô, essas coisas acontecem. Inclusive lá nos Estados Unidos montaram um restaurante lá, igualzinho lá o restaurante do Sirigueixo, lá, um barato, né, um restaurante. Mas seja como for, a respeito de verossimilhança, o que se deve entender é que não apenas características no personagem que fazem com que você sinta o real, vale lembrar que e se aquele mundo, naquele universo da esponja, as coisas são diferentes, não são iguais às humanas. Ora, supondo que lá não há dia e noite, é um período só. Para o mundo humano, deixa de ser verossímil. Cria uma certa descrença, porque afinal de contas o homem sabe que tem dia e noite, e lá tudo é sempre dia, não tem de noite. Mas no contexto daquela história, o autor, quando contextualiza aquela história de forma a entender que naquele mundo não há dia, não há noite, então faz sentido que aqueles personagens não durmam. Percebe? Então, talvez seja desconexo para nós. Se a gente comparar agora só ao mundo real, a gente vai achar que não é verossímil. Vai achar que ele é, enfim, uma mimese fajuta, né? Uma cópia mal feita da vida, como nós a conhecemos. Mas o que se finaliza na verossimilhança é quando o autor cria um mundo onde aquele determinado comportamento, personagem, atitude, gesto, ação ou condição
fazem sentido, talvez não aqui, mas lá, pronto, você tem uma história verossímil. Algo que o ser humano olha e diz, talvez se eu estivesse sobre esse mesmo ambiente, eu estaria vendo isso como realidade. Então o seu leitor passa a crer naquilo como uma realidade. Talvez não a de si ou do seu próprio mundo, mas uma realidade condizente com aquele ambiente criado na história. De maneira geral é isso. Verossimilhança é quando o teu leitor lê algo que mesmo que não pareça real aqui no mundo, ele esteja embasado pelo contexto daquele ambiente, daquele local onde a história está se passando. Um exemplo mais prático ainda. Eu tenho aqui, eu vou pegar aqui para você. Eu tenho um livro chamado Mataram Meu Pai. É um romance sobre a alienação parental. E eu fiz uma linha do tempo. Então, eu não sei se dá para você ver na tela. Aqui ele começa, deixa eu sair da luz aqui, ó. Ele começa em 96, aí tem 97, 98, 99, do ano 2000, tal, até o ano 2005. Então eu fiz uma espécie de linha do tempo. Né? Ora, a minha história se passa no mundo real aqui. É uma história que é sobre alienação parental. Eu tentei romancear, né, essa ideia para que essa mensagem chegasse, né, um alerta dessa mensagem chegasse até o leitor de maneira descontraída, tudo. Mas é uma ficção. Tá? Os personagens são fictícios. Em que pese eu possa dizer que a história é baseada em fatos reais, não importa, é uma ficção. Eu escrevi a história. Assim como todas as outras, assim como a Odisseia de Homero, Código da Vinci ou Harry Potter, qualquer livro, qualquer história é uma ficção. Né? Se não for isso, é um documentário. Né? Se não se trata de documentário, portanto, é uma história ficcional. Bom, criei lá a minha linha do tempo, que vai de 1996 a 2005. Ocorre que, embora a história é fictícia, o tempo é real, realmente existiu o ano 1996 e realmente existiu o ano 2005, portanto existiu o período em que a história acontece. É a história de um pai, de uma mãe, de uma filha, portanto são personagens que existem no mundo real, portanto a história ainda é aí, digamos, verossímil e, além de verossímil, condizente com o mundo onde eu vivo. Mas para que eu fizesse uma sacada ali, que é uma coisa que você pode aplicar muito bem, eu coloquei elementos verdadeiramente reais. Isto é, vamos imaginar que nós, uma vez que eu fiz todo o quadro, né, dividi em quadradinhos, então aqui eu tenho o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro e o quarto trimestre. Aí eu peguei aqui no ano 2000, deixa eu ver aqui onde está, 2001, então o ano de 2001, e olha que interessante que eu fiz. No ano 2001 tem um evento aqui, está vendo? Ó? Uma rebelião geral. Por quê? Porque um dos personagens estava preso, né, em fevereiro de 2001, ele estava preso e ele sai da prisão por conta de uma rebelião que teve, então ele acaba saindo por conta da rebelião. Acontece que, veja, o meu personagem é fictício, mas a rebelião foi verdadeira. Então quando você vai na internet e bota lá, pô, você está lendo um livro, você achou bacaníssima, tá, a história tá bacana, tá envolvente, aí você fica com dúvida, mas será que aconteceu mesmo? Aí você vai na internet e vê lá, rebelião em 2001, tantos foragidos. Nossa, aí você abre e vê que é real a notícia. Portanto, eu dei uma carga pesada de verossimilhança na minha história. Percebeu? Então veja, embora seja uma ficção, os elementos compostos nela, no contexto dela, embora humano, dão maior verossimilhança ainda por conta de uma mescla entre eventos reais. Se eu tivesse que resumir isso em outras palavras, eu diria o seguinte: você consegue aplicar a verossimilhança quando você consegue convencer o leitor, que pode ser aquele mundo de cabeça para baixo, de lados, estreito, redondo, triângulo, quadrado, não importa o mundo ou o ambiente que você tenha criado. Se você conseguir fazer o teu leitor acreditar que aquilo é possível, isso é, nossa, mas é um absurdo achar que tem um planeta aqui com quadrado. Ora, se você contextualizar bem, dar elementos na tua história, mostrar que um cometa atacou assim, outro cometa atacou assim, o planeta acabou ficando quadrado.
Enfim, se você for convincente na criação daquele universo e o teu leitor acreditar que aquilo pode ser real, não precisa ser real, mas que ele acreditar pode ser real, pronto, você aplicou a verossimilhança na tua história, tá bom? Então, a respeito de verossimilhança é isso, espero que você tenha gostado. A gente vai se ver na próxima aula ainda falando sobre personagem, ok? A gente se vê lá, até mais.